Boa tarde, Afonso. Boa tarde, Joana. Vamos começar a nossa aula. Aliás, nossa aula não, nosso encontro do nosso projeto hoje, né? Sim, professor. Mais tarde eu vou lhe enviar um resumo para artigo, para tentar publicar no congresso da SES, tá bem? Perfeito. Inclusive, era isso que eu ia fazer, essa lembrança que já está chegando o prazo final, né, semana que vem, para mandar os resumos ou de artigo. Artigo ou resumo, aí vocês que sabem. Como é que Agora, estejam ligados que o artigo pode mandar agora uma versão preliminar, desde que mande mês que vem, né, a versão Sim, final. sim. Ô, professor, agora esse resumo do artigo é um resumo mais simplório, não é? Sim, não precisa ser o resumo expandido, não. O resumo expandido é para resumo expandido mesmo, né? Sim, Pode ser o sim. resumo que você coloca no artigo, porque todo artigo tem que ter um resumo. Aí lá tem. Deixa eu olhar aqui o edital. Deixa eu olhar aqui o edital, se ele especifica. O meu resumo que você vai usar no artigo. Pronto, professor. E se eu não me Então, engano, a gente tinha colocado, eu não, porque não fui só eu que fiz o edital, né? Mas a gente tinha colocado, se eu não me engano, 300 a 500 palavras o resumo. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu estou com o edital aberto. salvo engano, são 300 palavras. 300 palavras. 300 palavras, deixa eu olhar aqui. Deixa eu colocar aqui no automático. Ah, já está no automático para entrar. Quem for entrando. Máximo 300, é isso, Afonso. É para fazer o resumo dessa forma, o resumo para mandar na versão preliminar dessa forma. Tá? Então, pessoal, vocês que estão entrando agora, a gente deixa aquela lembrança para que vocês encaminhem também trabalhos para o nosso congresso, que esses trabalhos têm as inscrições até o próximo dia 21. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde a todos e todas que estão conosco. E aí, gente, está aberta essas inscrições. Como vocês viram, a gente está fazendo um congresso que tem uma programação bem interessante, com mini cursos, com palestras. Não é só aberto ao pessoal de direito, tá? O pessoal de outros cursos, como RI, pode participar também, né? Principalmente no nosso GT, que é o GT relativo a direitos humanos, gênero e direito internacional. Então, vocês são muito bem-vindos nesse evento, né, que a gente está fazendo aí, só pensando na publicação mesmo. Inclusive, o custo de R$ 30, a gente pensou em colocar um custo mais acessível possível, só para cobrir os custos do evento, né? Por exemplo, a questão da publicação, vocês sabem que tem um custo, né? Pagam algumas taxas para poder sair a indexação, que é aquele número ISBN, senão a publicação não é válida. E também a gente vai se esforçar, a gente vai lançar essa coletânea já no segundo semestre, porque do congresso passado a gente demorou um pouquinho, tudo bem que a gente pegou a questão só foi lançar no outro ano, pegou a questão de pandemia, e também até um pouco a falta de experiência, né? Então, a falta de experiência também contribui nesse sentido para a gente ter demorado. Mas nesse que a gente vai fazer agora, mês que vem, a gente já está engatilhado, assim, não, é para lançar os anais imediatamente, né? Os anais do evento é para ser lançado no meio do ano agora, né? Paga as taxas, paga aquela questão da Biblioteca Nacional, que vocês sabem que tem que fazer um depósito, né? Do trabalho na Biblioteca Nacional, e já fica valendo, boa tarde, Larissa, boa tarde a todos, boa tarde, Victória, já fica valendo como publicação. Então, vocês veem, a gente tem a preocupação aí do custo ser acessível e de garantir a publicação desse resumo ou desse artigo, conforme vocês quiserem. Marcos, aí é o aluno que escolhe. Tem as duas modalidades. A gente tem o resumo expandido e tem o artigo. Tá? Agora, o que a gente estava falando aqui é que você pode mandar um resumo simples e mais algumas informações, conforme o edital do evento, e mês que vem você entrega o artigo completo.
Por exemplo, você mandou, eu vi o seu resumo. Inclusive, tá bom, viu? Dá para mandar já daquele jeito. Praticamente, eu vou usar só uma revisada, mas praticamente já não tem mais nada para corrigir nele, não, viu? Pelo que eu vi, né? Eu não corrigi nos detalhes. Aí, pode mandar a versão preliminar do artigo e terminar o artigo lá para mês que vem. Deixa eu olhar qual foi a data que a gente colocou aqui. Pronto, até dia 13 de junho pode mandar a versão final dos trabalhos. Aliás, de todos os trabalhos, a versão final, né? Porque também os resumos pode ser que a pessoa tenha recebido tanto da banca quanto da comissão organizadora alguma determinação de correção, entendeu? Então, é 13 de junho que a gente vai fechar essas publicações, para poder mandar. Aí a gente fecha, dá uma revisada, eu, professora Elba, quem faz esse trabalho, né? A gente dá uma revisada e aí manda, né, para a biblioteca para tirar o registro da publicação. Porque se não tiver aquele ISBN, gente, a publicação não vale nada, né? Aí é publicado como anais de evento. Entenderam? E claro, agora, geralmente agora já começa a aparecer eventos bem interessantes, além desses outros eventos, né? A maioria dos eventos que estão ocorrendo, pessoal, vão ser online, não só devido à questão da pandemia, mas até mesmo à questão de custos, porque as pessoas estão com muita dificuldade para viajar, não só devido ao problema pandêmico, mas devido à questão financeira também, que está pesando muito. Então, a gente vai ter aí uma tendência futuramente de haver congressos híbridos, congressos online, o do Comped mesmo, que eu estava falando para vocês, que vai ser online, inclusive tem que mandar até hoje. Eu, para dizer a verdade, com as provas eu acabei nem terminando o artigo. Eu fiz a maior parte do artigo, fiz o desenvolvimento, mas ficou faltando dar uma revisada, colocar a introdução e considerações finais, e acabei não fazendo. Laura, a LACIP está prevista para 20, deixa eu olhar aqui, vou até olhar, uma boa pergunta. A LACIP, para quem não sabe, é o Congresso da Associação Latino-Americana de Ciência Política. 22, viu? Chile. E o Chile, por sinal, ele está com passagem, eu estava olhando, passagem aérea está bem barata para o Chile, na faixa de R$ 1.000. Só que também, com certeza, eles vão, logo, logo, o Chile vai exigir, e já está, muitos países, você sabe, já estão exigindo, ou a vacinação, pelo menos, para a pessoa ir para lá. Mas em termos de custo, o Chile é um dos mais atrativos, porque tem uma oferta boa de voos, porque a Latam, ela era a LAN, né? A Latam é a junção da LAN com a TAM. O próprio nome indica, né? Não sei como é que botaram uma coisa tão óbvia. Então, eles têm muitos voos indo para o Chile, porque é uma das sedes da empresa, né? A empresa era do presidente do Chile, do Sebastião Pinheira, e aí, para assumir a presidência, exigiram que ele vendesse a empresa, que era uma das maiores do Chile. Aliás, ele é um dos homens mais ricos do Chile, né? Aí exigiram que ele vendesse a empresa. Aí vendeu para a TAM aqui do Brasil, aí virou Latam. Eu não achei muito criativo o nome, não. Parece Latão, né? Mas é por isso que tem muita oferta de voo, entendeu? Porque os aviões têm que ir de todo jeito de São Paulo para o Chile. Então tem boas ofertas. Recebi uma oferta semana, voo de R$ 1.000 para o Chile, 1.048, eu acho. Em termos de custo é mais interessante, entendeu? Para você fazer a viagem. O Congresso de Lisboa, por exemplo, da IPSA, da IPSA, qual eu faço parte, vai ser em Lisboa. O pessoal acabou desistindo, inclusive o painel que eu estava, o pessoal acabou desistindo pelo custo, que eles não aliás, baixaram muito pouco. Então, por exemplo, era US$ 350 a inscrição, eles baixaram para 300. Só que no contexto que a gente está vivendo, pessoal, US$ 300 é uma fortuna, porque o dólar está praticamente a R$ 6, né? Quando junta IOF, quando junta tudo, aí quer dizer, US$ 300 dá praticamente R$ 2.000. R$ 2.000 hoje é dinheiro. Né? Para você tirar, assim, para dar só na inscrição de um evento online, é complicado, né? Eu tinha comprado a passagem aérea em 2020, né, no começo de 2020,
e pedir a restituição dos valores. Só querem remarcar, nem está podendo remarcar, inclusive, né? Porque Portugal não abriu as fronteiras com o Brasil. Fronteira não, Portugal não faz, né? Não abriu voos para o Brasil, pelo contrário, a tendência de restrição não há. E aí eu abri um processo contra a empresa. Contra a empresa não, contra a operadora de turismo que me vendeu. Que ele só estava dando essa opção. Ou você remarca ou perde. E eu aceitava. Não, eu aceito receber uma parte. Aí eu dei entrada no juizado. Ficou para novembro a audiência. Não é fogo. Então, pessoal, podem esperar os próximos eventos, a gente vai informar aqui, porque o objetivo desse projeto é que vocês mandem para eventos, né? Vocês mandem trabalhos para eventos. Então, podem ficar atento que a gente vai informar. Então, a gente vai ter, semana que vem, vencer o prazo aí do congresso nosso. Esse congresso nosso, como eu repito, não é aberto só para estudantes de direito, mas para estudantes de outros cursos, principalmente aqueles GTs que têm temática transversal, como o nosso GT, que é sobre direitos humanos, direito internacional e gênero. Mas também a gente tem o GT sobre filosofia, sociologia, né, e ética. Então, a gente também tem essa abertura, né, para justamente possibilitar que pessoas de outras áreas também participem. O próprio Comped também e a IPSA são abertos a várias áreas de conhecimento, além do direito, da ciência política, né? A LACIP também é. A LACIP eu estive na do México. E eles queriam fazer, eles queriam fazer em Guadalajara, inclusive levaram até uma banda de mariachi. Sabe o que é? Aqueles mariachi, né? Que o chapéuzão, que toca. Deram comida mexicana, deram tequila, eu tomei a tequila, comi a comida mexicana, e mesmo assim o pessoal votou maciçamente no Chile. Aí eu digo, coitados dos mexicanos. Eles não entenderam que a maior parte da LACIP é formada por brasileiros e argentinos, né? E é mais conveniente uma LACIP no Chile do que no México, porque para a gente, voos para o México são caros, relativamente caros, né? R$ 3.000, mais ou menos, a última vez que eu paguei. Enquanto que um voo do Chile, que nem eu disse, está na promoção de R$ 1.000 e poucos. O problema é essa questão de você fazer esse trajeto na pandemia. Sim, pessoal, mas, como eu disse, vamos divulgar sempre os eventos, né, como a gente divulga, para que vocês possam mandar os eventos de todos os níveis, porque um dos objetivos do nosso projeto é que vocês produzam e vocês mandam para eventos de todos os níveis, do local ao internacional. E também a gente, através disso, e isso a gente já vem mostrando, não é de hoje, e não é desse projeto, já vem de outros, é que a gente produz conhecimento científico de qualidade e que tenha respaldo e reconhecimento até no âmbito internacional. Mas não é só produzir para eventos internacionais. De jeito nenhum, tá, gente? Sim. Pronto, vamos agora começar as discussões, né? Hoje a gente vai terminar a leitura não, os comentários sobre o livro da Flávia Pelvezan, e vamos já falar um pouquinho do artigo que eu deixei, inclusive um artigo que pode até servir de modelo para vocês em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, algum de vocês lê os textos, tem alguma observação que gostaria de compartilhar conosco? Professor, eu tenho uma observação. Pois não, Afonso, pode falar. Eu não participei do último encontro, né? Acabei chegando já no final, mas eu assisti ao vídeo que o senhor disponibilizou da gravação, né? E eu gostei muito das discussões que o senhor trouxe, né, no último encontro. Inclusive quando o senhor citou Habermas, porque realmente é um filósofo, né? Um filósofo contemporâneo que eu admiro muito. E ele traz realmente discussões pertinentes que se encaixam bem com o que a gente se propõe a estudar nesse grupo, né? Também interessante. E, se o senhor quiser, eu tenho alguns PDFs dos livros de Habermas. Se o senhor quiser, eu posso Qual, Afonso, você enviar. tem? Oi? Quais você tem? Que, inclusive, a gente está precisando, né? Eu tenho... deixa eu verificar aqui. Eu tenho a inclusão do outro. Perfeito, Eu vi que eita. o senhor falou.
Eu tenho consciência moral e agir comunicativo. Inclusive, ele traz as discussões que o senhor citou, que é aquela, meio que aquela consciência moral dos europeus, né? E eu Me até... mande, Afonso, que eu estou Pronto. precisando, inclusive para o debate do Projeto SOI. A gente está fazendo um debate que é sobre a questão, vai fazer, né, mês que vem, depois do Congresso, que é a questão da regulamentação do direito à migração, entendeu? Que aí justamente esses argumentos de Habermas são interessantes nesse sentido. Isso, isso. Inclusive, o senhor até citou que os europeus eles mandavam muitos imigrantes para outros países, né? O Brasil recebeu muitos europeus, no caso Milhões. da Itália. E assim, outra discussão que eu vejo assim Laura também está querendo. é a questão do imperialismo europeu, né? Porque é, é meio que hipocrisia os europeus terem explorado da forma como exploraram, sobretudo o território africano. E a maioria dos imigrantes hoje que tentam adentrar ao território europeu são africanos, né? A exemplo da França, que em sua maior parte recebe imigrantes do território do Maghreb, o chamado Maghreb, que é E a África Ocidental também, viu? É isso, pesado. a África Ocidental também, a subsaariana, né? A África É subsaariana. ocidental, ou seja, naquelas ex-colônias francesas, basicamente é um Isso, movimento. Inclusive, pronto, aquela série que está na Netflix, por exemplo, que tem aquele ator francês, que ele é de origem senegalesa, muito famosa, é Lupin, né? Que mostra aí, no caso, um imigrante senegalês. Então, na França, realmente, não só a França, viu? Portugal também. Portugal tem uma imigração pesada. Então, Afonso, realmente é uma situação bem interessante desse contexto europeu, né? Que eles enviaram imigrantes durante séculos e hoje em dia eles abrem o bico. E o pior é que eles precisam da mão de obra desses imigrantes. isso. Tem até alguns documentários que falam da situação da Alemanha também. Porque a Alemanha ela é uma população muito envelhecida, né? E a taxa de fecundidade, ela é baixa. E a Alemanha está recebendo muitos imigrantes, sobretudo da Turquia. Sim, tem E, muitos. e esses imigrantes turcos, que agora estão sendo considerados população alemã, né? Sobretudo porque eles estão tendo filhos, a taxa de fecundidade dos turcos é bem mais alta, quase o dobro da população alemã, entre aspas, comum, e tem suprido essa mão de obra da Alemanha. Contudo, a grande parte da população alemã vê com maus olhos porque considera que sua cultura vai ser suprimida pelos turcos, que já estão em massa sendo introduzidos à população alemã. Então tem muito conteúdo sobre isso, que é bastante interessante. Perfeito, me manda. E aí eu mando para a Laura também. Eu não sabia que você tinha, né? Então, se você puder me mandar, manda para o meu e-mail adicional, que realmente a gente está precisando. Eu só tenho um Pronto. livro de Habermas aqui, nesses aqui. É porque Habermas é um autor que eu gosto muito, né? É considerado, vocês sabem, o maior filósofo vivo. Porém, Habermas, ele tem alguns problemas. O texto dele também não é tão bom de se digerir. E Habermas, como ele trabalha a questão da ação comunicativa, Habermas, ele tem o costume de ser aquela metamorfose ambulante, né? Às vezes ele acaba pensando e contrariando o que ele disse. Aí o pessoal reclama e alguns até dizem, morre logo, velho. Porque para ele parar de mudar as teorias, né? Ele já está com 90, vai fazer 92 já. 92 anos. Sim, Sim, eu vi que o senhor citou que tinha um livro na biblioteca da SES. Aí eu fui procurar aqui achou? na biblioteca da SES. Eu acho que o senhor está se referindo à teoria do agir comunicativo, né? Lá tem dois, de Habermas, que é Direito e Democracia, Não, não é a teoria do agir comunicativo, e tem não. É Teoria do o Agir teoria do agir Comunicativo. comunicativo eu li também. Ele tem a capa, se eu não me engano, a capa dele é laranja. Eu estou falando da capa branca. Então é Direito e Democracia, entre Direito e facticidade e democracia, validade. exatamente. É. O Pronto, teoria da ação. eu tenho esse também, Direito e Democracia. Eu só não tenho Teoria do Agir Comunicativo, mas eu posso procurar e ver se eu consigo baixar. Perfeito, Afonso. Se puder, mande para a gente, que aí Mas a gente compartilha. eu vou lhe enviar todos os que eu tenho de Habermas. Perfeito.
que inclusive, eu mandei o pessoal do debate procurar a Habermas, né, que é a melhor opção para eles, trabalhar a perspectiva habermasiana nesse aspecto. Perfeito, obrigado, viu, Afonso? Sim, pessoal, mas falando assim especificamente sobre os temas, deixa eu dar aqui alguma introduzida, depois a gente abre novamente para vocês falarem. Primeiramente, em relação aos conteúdos, vocês podem notar o seguinte: o sistema interamericano e o sistema europeu são sistemas diferentes, embora eles tenham premissas muito parecidas. Como, por exemplo, a premissa de que a primeira competência para se apurar violações aos direitos humanos é interna dos países, ou seja, os sistemas internacionais eles existem para atuar de forma subsidiária na falha do sistema interno de proteção aos direitos humanos. Mas, em primeiro lugar, quem deve apurar qualquer violação aos direitos humanos sempre é o sistema interno do próprio país, certo? O sistema internacional, qualquer um que seja, só atua na falha do sistema interno. Ou se o sistema interno desrespeitou alguns princípios do devido processo, como, por exemplo, o princípio da morosidade, né? O princípio da morosidade. Aliás, o princípio da morosidade não, ou seja, se ele foi moroso, né? Então, se demorou demais, se não foi respeitado nesse sentido também o devido processo legal, tá? Então, isso também autoriza a atuação do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, tanto o europeu quanto o interamericano. Porém, existem diferenças, principalmente, e eu já falei um pouco sobre isso, em termos de estrutura entre o sistema europeu e o sistema interamericano. O sistema interamericano ele não tem uma capacidade de processar milhares de demandas e de queixas que o sistema acabou realizando, tá? Ou seja, o sistema interamericano ele trabalha com poucas decisões, embora geralmente as decisões do sistema interamericano acabam tendo um impacto muito grande, tá? Porém, isso não significa que o Estado ele cumpre todas as determinações do sistema interamericano. Basta vocês pensarem no caso do Brasil. Se vocês fizerem uma análise dos casos em que o Brasil foi condenado no sistema interamericano, e não são muitos, viu? Dá para a pessoa analisar todos, talvez não dê para fazer um artigo só, mas dá para escolher alguns para fazer uma análise comparativa. Você vê que o Brasil acaba acatando aquelas decisões que vão de acordo com a agenda política do poder executivo que está no momento e esquece outras que podem trazer alguma resistência. Por exemplo, o Brasil já realizou cursos de capacitação para policiais e forças armadas em direitos humanos. E isso foi determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Inclusive, a ACES já fez cursos de pós-graduação só voltadas para policiais, só voltadas para militares, polícia rodoviário também, PM, etc. A gente fez, acho que uns 2 anos de convênio com... Era um projeto, né, que o Ministério da Justiça lançava, e aí a instituição oferecia para dar aulas gratuitamente, né? O governo pagava para a instituição. Isso na época ainda do governo Dilma ou Lula, por aí, entre os dois, no governo PT. Pronto, foi algum governo do PT. Eu já era professor da ACES. Acho que foi no começo da década passada. Aí por volta de 2011, 2012, por aí, né? Pronto. Isso era uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Fazer essas capacitações. Então, por outro lado, nessa mesma época, a Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu que o Brasil criasse, apesar que isso aí não depende só do executivo, né? Depende do legislativo, mas o executivo ele pode fazer suas gestões para conseguir alcançar isso. Pediu que o poder executivo criasse um crime, um tipo penal, chamado desaparecimento forçado. E o que é desaparecimento forçado? Desaparecimento forçado é você dar chá de sumiço em alguém, que é uma prática típica aqui da América Latina, que começou a ser feita a partir do Estado e que hoje em dia é generalizado, né? Traficantes fazem isso,
não somente agentes de violência pública, e nunca foi positivado. Tá? Existe o projeto de lei, existe, mas o governo também nunca fez esforço para que fosse aprovado esse crime de desaparecimento forçado. Em alguns países da América Latina existe. E é um fenômeno extremamente comum aqui na América Latina, tá? De você sumir com as pessoas, né? E aí não só agentes estatais, mas também agentes do crime. No México mesmo, traficantes, assim como acontece no Brasil, traficantes cometem crime, somem com as pessoas, né? Desaparecem com os corpos, liquidam os corpos ou enterram em lugares que as pessoas nunca achem. Né? No México, inclusive, tem grupos de mães de desaparecidos que saem buscando os filhos e recebem denúncias, formando uma ONG, né? Recebem denúncias. Então, crime de desaparecimento, acho que no México também não tem positivado, mas alguns países da América Latina, como a Argentina, têm essa prática positivado, né, do crime de desaparecimento forçado. O outro caso, que alguns de vocês aqui já estudaram, é em relação à lei de anistia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já declarou expressamente que a lei de anistia brasileira é incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica e a presença do Brasil dentro do sistema interamericano. Inclusive, a decisão é muito interessante, eu já fiz até artigos sobre isso, porque ela cita expressamente que o STF tinha esse dever de fazer o controle de convencionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade dessa norma com os tratados internacionais, e não fez, pelo contrário, né? O STF referendou a validade da lei de anistia dentro do nosso sistema jurídico aqui do Brasil. Né, uma norma, não só ela, viu? Existem vários trampolins jurídicos, um aqui está em discussão, e pronto, o artigo que eu estou fazendo é justamente sobre isso. A Lei de Segurança Nacional. Tem projetos também, inclusive agora foi dado prioridade em um projeto, né, para modificar a Lei de Segurança Nacional, mas eu também entendo que a Lei de Segurança Nacional é incompatível, que seja incompatível com o sistema e com os tratados internacionais sobre direitos humanos. Pronto. Sobre os sistemas, basicamente o que eu tenho a dizer é isso. Porém, pessoal, não percam de vista a ideia de que o sistema interamericano de direitos humanos, apesar de suas limitações, ele é extremamente importante e ele tem produzido decisões de peso, certo? Inúmeras decisões deles acabam tendo um impacto positivo. Não é 100%? Não. Mas tem impacto no âmbito nosso, até em agenda política, ele tem, viu? Então, a gente não pode desprezar totalmente, dizer, olha, esse sistema é ineficaz, ele não funciona. Não, ele funciona parcialmente. Podia ser melhor? Pode. Pode ser aperfeiçoado? Sim. Bolsonaro vai conseguir tirar o Brasil do sistema interamericano de direitos humanos? Francamente, pessoal, Bolsonaro está se arrastando para chegar no final do mandato e conseguir se reeleger. O objetivo dele é esse. Não é nada. Ele não tem força política para sair dos tratados sobre direitos humanos, né? Então, o que ele quer é se manter e se reeleger. É isso, né? Do ponto de vista político. Espero, Marcos, espero. Espero. Mas, assim, é porque, inclusive, existia essa apreensão por parte de alguns estudiosos de que ele tirasse o Brasil do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, de que ele denunciasse o Pacto de São José da Costa Rica, porém, isso tem um custo político, e um custo político que ele não pode arcar nesse momento, porque ele tem outras questões, inclusive, como eu estou dizendo, a manutenção dele no poder, até o final do mandato, e principalmente aquilo que mais interessa a ele, ele ter condições de ser um candidato competitivo para ano que vem. E também as pessoas perguntam, sim, Bolsonaro teria condições de dar um golpe de Estado no Brasil? Não, de jeito nenhum. Por que ele não teria? Porque o contexto de 64 é outro, o sistema internacional de 64 era outro, tá? Hoje em dia, um país com o peso do Brasil, se ocorrer um golpe de Estado, o Brasil vai ficar isolado, e isso vai prejudicar muita gente, principalmente quem tem dinheiro nesse país, e hoje em dia só está ganhando dinheiro de verdade nesse país duas categorias profissionais, que seriam os banqueiros e o pessoal do agrobusiness.
certo? Para esses donos do dinheiro, que realmente são quem estão ganhando dinheiro de verdade nesse país nesse momento, não interessa ter um país isolado, não, viu? Um país com o peso do Brasil isolado, não. Sim, já está isolado, realmente já está isolado nesse aspecto, Laura. Imagine com o golpe, exatamente. Não esqueça, 64 teve uma porção de conjuntura. 64, pessoal, não foi somente. Veja só, 64 é a conjuntura. Primeiro, você tinha os militares. Segundo, você tinha o apoio da sociedade civil, inclusive de setores que mais tarde se posicionaram contra a própria ditadura, como a Igreja Católica e a OAB, que é preciso reconhecer. A Igreja Católica e a OAB apoiaram o golpe de 64. Depois, quando viram que o regime se manteve e se tornou violento, aí ficaram contra, mas no primeiro momento, não. Né? Ah, obrigado, Afonso. Obrigado. Perfeito. Sim, mas no primeiro momento, não. É uma coisa que Darcy até fala bastante nas aulas, de constitucional, no caso, é a preocupação da aceitação popular que Bolsonaro vem tendo com certa parte da população. Que isso até a metade do ano passado era muito preocupante, com esses movimentos anti-vacina, com esse Sim. apoio, com essa coisa de mito, e que até eles estão deixando de apoiar ele, porque estão sentindo na pele a má gestão dele. Exatamente. Então não adianta, você não consegue conversar, você não consegue governar simplesmente usando frases de efeito, se você não tem o que mostrar, entendeu? Porque chega um outro, para não dizer que é o Lula da vida, e diz assim: olha, você está vivendo. Ele pode perguntar isso do seu Zé da esquina até um banqueiro. Banqueiro não, banqueiro está ganhando dinheiro. Até um grande varejista do Brasil. Você estava melhor no meu tempo hoje, entendeu? Aí é onde ele arregala os olhos. Então, vale a mesma pergunta para a pessoa. Tudo bem, mas você estava melhor hoje ou na época que eu estava na presidência? Banqueiro não vale, não. Banqueiro está ganhando dinheiro de todo jeito. Mas para um atacadista ou um varejista grande, vale. Para a turma da construção civil, vale. Para muita gente, né? Então, pessoal, a gente vê esses rompantes. Agora, por outro lado, e aí entra naquilo que vocês sabem que eu estudo. Esse discurso a favor da ditadura, a favor do autoritarismo, ele não é à toa, ele é um sintoma, mas também não se resume a Bolsonaro. Isso aí vai mais profundo, infelizmente, de que a sociedade brasileira, devido a uma justiça de transição de baixo nível, ela não conseguiu superar todo o autoritarismo. E isso, apesar do Brasil já ter sido condenado várias vezes no sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, mas essa cultura da violência e da violência de Estado, que isso sim foi reforçado pela ditadura, e aliás, não foi a ditadura que criou a violência de Estado no Brasil. A violência de Estado no Brasil ela existe desde o período colonial. Porém, esses períodos de autoritarismo que o Brasil passou, não só a ditadura militar, a ditadura de Vargas, né, esses momentos reforçaram um espírito de autoritarismo que já existe na sociedade brasileira, que é isso também que a gente não pode esquecer. A sociedade brasileira, pessoal, existe um espírito, e eu falo espírito não do ponto de vista espiritual, de entidade, mas espírito no sentido de sentimento de autoritarismo que é latente. E esse autoritarismo é latente, a eleição de Bolsonaro é um sintoma desse autoritarismo latente. Ele não representa, e que bom se representasse a encarnação do autoritarismo no Brasil. Não, ele é um sintoma. As pessoas iguais a ele, que acham, por exemplo, que direitos humanos é só para o cidadão de bem, entre aspas, e que direitos humanos não são para todos, isso é um sintoma desse autoritarismo que existe na sociedade brasileira desde sempre, que é uma sociedade criada em cima da violência contra o indígena, em cima da violência contra o negro, em cima da violência contra a mulher, em cima da violência contra o homossexual, enfim, é uma sociedade que vem desde as suas origens baseada numa cultura de violência. E, claro, para romper essa cultura de violência, isso aí demora muito. Mas, por exemplo, se a gente tivesse feito uma justa transição bem feita, não precisa ser perfeita, não, mas bastava ser bem feita, esse autoritarismo,
já tinha dado uma reduzida, porém ele volta. Ele fica voltando, ele fica Professor, voltando. Oi, Larissa. realmente, eu estava lembrando dessa questão da justiça de transição falha, vamos dizer, no Brasil, porque se adota aquela ideia de vamos esquecer o que aconteceu e jogar tudo para debaixo do tapete. E aí, o que acontece? Por conta disso, perpetua até hoje mitos em relação à ditadura, como de que a economia brasileira era maravilhosa na época, que o Brasil cresceu muito, e coisas desse tipo, e que fazem com que hoje, em momentos que o Brasil sofre qualquer tipo de instabilidade, aí vem de novo a lembrança, mas na ditadura que era bom, porque existe Sim. essa mitologia em torno do que aconteceu, que não foi desdita, vamos dizer, não foi desfeita, da propaganda política que ocorreu no período, né? E que realmente é uma coisa que a gente estuda muito no grupo de pesquisa do Justiça de Transição, essa questão, porque a gente não teve os eixos, né, de memória, verdade, justiça, a gente acho que teve o financeiro muito capenga, né? Então, realmente é uma coisa que eu acho que o Brasil vai sentir por um bom tempo, porque agora também tem quem diga que não é, tipo, mais viável a gente trabalhar a justiça de transição agora tão tardiamente. Mas aí, então, até quando a gente vai ter essa questão do autoritarismo voltando sempre no Brasil? Perfeitamente, Larissa. Eu também penso assim. Inclusive, eu ressalto, é sempre tempo de se trabalhar a justa transição. O que não foi adequado foi a forma com que a Comissão da Verdade foi feita e principalmente as ferramentas que foram utilizadas para você fazer isso. Ou seja, as ferramentas, as discussões da Comissão Nacional da Verdade, elas ficaram muito restritas a grupos de esquerda, e justa transição não tem nada a ver com esquerda, porque justa transição pode ser feita para uma ditadura de esquerda ou de direita. Na Alemanha, eu gosto de ressaltar isso, porque na Alemanha eles fizeram para dois tipos de ditadura, né? Para a ditadura nazista, que era de direita, e para a ditadura comunista, que era de esquerda. Então, gente, a gente não pode confundir essa perspectiva e a gente tem que ter esse trabalho contínuo da justa transição, insistindo na importância da democracia e rejeitando os valores autoritários. Ítalo, a questão do exército, inclusive eu tenho um artigo sobre isso, né? Falando dessa questão. Pronto. Eu tenho um artigo que eu publiquei numa revista de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ano passado, que trata, deixa eu ver se eu acho. Se eu acho aqui, eu já coloco no chat, porque tem o link dele bem fácil. Que eu trabalho essa questão, inclusive, do Exército, as intervenções. O Exército, ele não foi... a Constituição de 88, ela não fez as reformas institucionais necessárias no Exército e nas polícias, tá? E isso aí tem um impacto, tá? Agora, o Exército ele tem noção do que é um sistema internacional, viu? Não tenho dúvida disso. O Exército é uma instituição que ela sabe o seu posicionamento. Mas, por outro, o Exército brasileiro é um dos poucos exércitos aqui da América Latina que não pediram desculpas à sociedade pela sua participação nos golpes militares. Certo? Outros, Chile pediu, Argentina pediu, mas aqui não, pelo contrário, né? Eles querem comemorar, inclusive no último mês passado, né? Querem comemorar a data do golpe e dizer que deram a sua contribuição. Exatamente, Larissa. Os outros pediram desculpa. Sim, deixa eu colocar para vocês eu vou colocar aqui no chat. Tem esse artigo que eu publiquei na revista Mural. É bem curtinho o artigo, tá? Inclusive eu vou usar até para... Eu vou usar nas turmas agora no segundo semestre. Pode falar. Boa tarde. Era para perguntar assim, na questão da vertente que apoia, que a maioria não, né? Mas aqui se estabelece, que apoia a lei da anistia, ela se embasa completamente, ou não, né? Na questão de que depois de tanto atrito no totalitarismo, na ditadura e tal, vier com essa lei para ter um tipo de perdão já agregando ao Estado Novo democrático, ou eles usam outro tipo de desculpa, digamos assim. O argumento que se usa, inclusive isso aí ficou bem claro no voto do ministro Marco Aurélio no STF,
é que aquilo foi um pacto realizado entre a sociedade civil e o governo da ditadura nos anos 70, e que aquilo ali, ninguém pode mexer mais naquilo, porque aquilo ali foi o pactuado, entendeu? Oi? Então, porque aquilo ali Quase. acabou... Oi? Alguém está falando aí? Não, eu quero Então, arrumar minha franja na chapinha. deixa eu lá, Larissa, deixa eu fechar aqui. Ai, desculpa, professor. Não, tudo bem, eu só vou fechar que ela estava falando, acho que no telefone. Então, sim, eu entendo, inclusive, Larissa, é um pacto colocado só por um lado, sim, mas colocado como um pacto que a sociedade brasileira fez de haver esse perdão. Sim, deixa eu colocar aqui o meu artigo, eu vou colocar, pronto, tá aí no chat, viu? Esse artigo foi publicado Não, tudo bem, Larissa, sem problema, isso aí acontece com a gente, viu? Esses momentos que a gente tem, assim, a gente estando em casa, é normal. Aqui mesmo, eu tenho uma criança pequena e duas cachorrinhas. As cachorrinhas, quando eu já mudo de camisa, já mudei aqui, já coloquei essa camisa, tirei a camisa que eu estava em casa, as cachorrinhas já saíram do quarto. Mas as duas ficam aqui do meu lado. Aí eu não deixo as duas porque elas ficam brincando, né? Brincando assim, fica rosnando uma com a outra. E aí, às vezes ficam mordendo meu pé, né? Então aí eu tiro elas na hora. Mas quando eu estou aqui corrigindo as coisas sozinho, aí as cachorras vêm, né? Ficam aqui brincando, então isso é normal. Sim, pessoal, aí eu deixei, o nome desse artigo é Reflexões sobre as Políticas de Segurança no Brasil Atual. Inclusive, aí eu discuto a questão da justa transição. Se quiserem dar uma olhada, é pequenininho. Esse artigo só tem 14 páginas. Não é porque não tinha mais coisa a fazer, não. É porque aí a gente tem um problema que muitas vezes essa revista tem um qualis alto, né? A revista, ela só aceita de um determinado tamanho. Aí você tem que se virar nos 30 para caber na publicação. Então, aqui eu falo um pouco dessa questão dos militares, dou uma comparada, inclusive, em relação à problemática da Argentina, né? Falo do brilhante Ustra, dessa figura impoluta, para não dizer outra coisa. Falo do relatório da verdade das leis de segurança nacional, inclusive estava... e aí vocês podem dar uma lida. Falo daqueles casos das intervenções militares, né? Inclusive aqueles homicídios em relação a crianças que teve, né? Em ações militares. Vocês lembram aqueles casos? Sim, pessoal, em relação ao artigo que eu deixei, que eu fiz com o Lucas, inclusive aquele artigo foi publicado numa revista em Portugal, da Universidade Nova de Lisboa. Aquele artigo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de lê-lo, ele é uma análise da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pode servir de base para vocês fazerem análise em outros assuntos, tá? Mas percebam os caminhos metodológicos que aquele artigo tomou. Então, o que acontece? O que ele fez? Ele delimitou os temas, ele queria pesquisar. Na verdade, eu só revisei o artigo e assinei, porque ele não. Para a revista, isso ocorre muito, principalmente revistas que têm um quadro mais alto, eles só publicam se tiver um professor doutor como coautor, né? Ou na época eu estava como doutorando. Mas eles não aceitam que o aluno, porque uma das coisas que eu tenho, inclusive eu tenho até um certo constrangimento nisso, eu não exijo que o aluno me coloque como coautor do trabalho que a gente faz aqui nos nossos projetos. Se a publicação exige, o evento exige, beleza, a gente está com o nome à disposição. Se não, deixa o aluno publicar só, tá? Pode até mencionar no texto, no rodapé, que a gente orientou, mas eu não exijo ficar como coautor. Porque, infelizmente, tem alguns colegas que exigem, né? Eu acho isso aí eticamente complicado. Você não pode exigir, você pode oferecer para o aluno pode lhe colocar como orientador, você está orientando o trabalho, mas exigir, não, você tem que me colocar como coautor, francamente. Eu não acho isso ético, né? Eu acho que se você oferecer seu nome é uma coisa, se for exigido, né? Mas, como eu estou dizendo, a maioria das revistas de qualis exige, e essa exigiu. E aí, pessoal, ele delimitou os crimes e, aliás, as violações aos direitos humanos decorrentes da atuação do poder de polícia. E aí ele delimitou, né? Assassinato, tortura, o desaparecimento forçado que eu tinha feito para vocês. E, principalmente, quem é de direito aqui
Note como análise de jurisprudência de verdade é diferente da análise de jurisprudência que o pessoal do direito costuma fazer. Muitas vezes o pessoal do direito pensa que a análise de jurisprudência é você colacionar e citar a jurisprudência no seu artigo. Não. Análise de jurisprudência é você analisar a jurisprudência, ver se tem padrões entre elas, discorrer sobre ela, tabular os dados. No caso, ele pesquisou todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que envolvessem esse assunto. E aí ele viu a incidência de países, ele viu a incidência do tipo de delito, né? Assassinato, tortura, desaparecimento forçado. E qual era o outro, meu Deus? Agora não estou com ele aberto não aqui. Mas percebam como é diferente um trabalho de você só citar os trechos isolados da jurisprudência de você analisar todas as decisões que ocorreram naquele caso. Então, do mesmo jeito, alguns de vocês, por exemplo, podem querer trabalhar com direitos dos povos indígenas. Então, vocês vão analisar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pode definir um certo período também, você pode fazer o recorte, a gente chama isso de recorte, mas que você tenha feito uma análise ampla num determinado lapso temporal, e aí você consiga verificar o que existe de comum entre aquelas decisões. Por exemplo, quais são os países que mais têm esse tipo de violação, que tipo de violação nesse sentido tem ocorrido mais. E aí é interessante, é um trabalho que é realmente científico, não é um trabalho de mera citação da jurisprudência, que o pessoal de direito gosta muito de fazer isso, simplesmente usando a jurisprudência como argumento de autoridade. Então, aqui não é usar a jurisprudência como argumento de autoridade, é analisar a jurisprudência de modo a gente verificar se existe um padrão no julgamento, se existe um padrão no tipo de caso que envolvem os órgãos. Por exemplo, a Corte tem decidido muito caso de expropriação de terras indígenas. Em relação a isso, a gente falando em relação a indígenas, né? E é mais nessa perspectiva, pessoal. E aí, gente? A Michelle colocou aqui, muito bom. Pronto, Michelle. Marcos, é uma hipótese que ele levanta, mas por outro lado, e eu disse isso a ele, eu concordo também, mas a gente não tem nenhuma base empírica que possa realmente, estou falando assim, em termos de pesquisa, sabe? Você não fez nenhuma pesquisa, isso pode até ser feito, uma pesquisa com determinados grupos sociais para saber se eles conhecem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou o sistema, ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu digo a vocês, a maioria não, inclusive advogados, tá? Então, por exemplo, a Corte Interamericana não precisa de advogado, um profissional de relações internacionais, por exemplo, pode levar uma demanda para lá, mas pouca gente vai saber como. Então, sim, eu concordo, mas não tem nenhuma base, assim, é quase que nem fosse um achismo. Claro, o trabalho é muito bem feito, tanto é que foi publicado, que nem eu disse, numa revista de Qualis Elevado, né, lá de Portugal, e aí eu dou o crédito do trabalho para o aluno, Lucas Wesley, ele se esforçou, foi ele que pesquisou aquilo ali, dá trabalho, viu, você analisar a jurisprudência assim, em vez de só ficar catando trechos para você usar como argumento de autoridade, né? Não, uma coisa é você fazer uma análise, você diz, olha, eu verifiquei que os países aqui que mais têm incidência são essas, a incidência de delito verificado é essa outra aqui. Então, aí é um trabalho muito mais complexo e realmente é um trabalho científico, tá? Não que eu esteja tirando a importância da perspectiva hermenêutica, eu gosto muito de hermenêutica, já fui professor de hermenêutica há muitos anos. Mas você nota a diferença em termos de qualidade científica, entendeu? Os critérios de admissibilidade, vejam, obrigado, Marcos. Os critérios de admissibilidade, eu acho que eles não são tão prejudiciais, realmente. Até porque você precisa ter esses critérios, porque, como eu disse, pessoal, estava falando aqui com vocês,
A ideia é que o país, primeiramente, isso qualquer sistema internacional de proteção de direitos humanos é assim, seja o da ONU, seja o interamericano, seja o europeu, seja o africano, todos eles, quem primeiro deve apurar violações aos direitos humanos é o próprio país em que elas ocorreram. Os sistemas internacionais, eles só existem para atuar de forma subsidiária, ou seja, na falha dos sistemas. Agora, com certeza, apesar de, como eu disse, é um achismo porque a gente não tem base, e isso pode ser pesquisado, inclusive algum de vocês se interessar pode pesquisar isso também, de saber que existe essa possibilidade de você acionar um sistema internacional. Porque, como eu disse, até os profissionais que deveriam saber, muitas vezes não sabem ou têm uma noção muito vaga sobre isso. Claro, existem ONGs, existem clínicas de direitos humanos. Na SES deveria ter, futuramente, a gente já falou sobre isso. Acho que a gente tem condições de futuramente montar, agora não. Nesse momento a gente não está num momento muito bom para isso, porque isso aí também tem uma questão que envolve carga horária, envolve investimentos, né? A instituição tem outros projetos também bem interessantes, mas para futuramente, um futuro médio prazo, daqui a 1 a 2 anos, eu acho que já dá para a instituição pensar em montar uma clínica de direitos humanos para poder encaminhar essas pessoas. E uma clínica seria multidisciplinar, tá? Que envolvesse vários cursos, que envolvesse RI, que envolvesse direito, que envolvesse outra serviço social, então, para o pessoal de humanas, entendeu? Eu já assinalei que eu acho que é uma possibilidade, talvez não nesse momento, como eu estou dizendo, pelas dificuldades que a gente está passando, mas para futuramente, sim, seria bem interessante. Pronto, gente, o que mais? O que mais vocês têm de perguntas, de observações que gostariam de fazer? Afonso, eu recebi aqui os livros, viu? Já consegui abrir, muito obrigado. Consegui abrir, vou salvar aqui. Por nada, professor. A questão da leitura clara e objetiva também é sempre necessário a gente ter, mas isso é um pouco de dom, e eu estou falando dom nem tanto meu, porque eu só revisei o artigo, o aluno escreveu. O Lucas escreveu. O Lucas é advogado, ele mora em Buíque, ele é do interior, ele é de Buíque. Inclusive, o pessoal chama ele de Buíque, né? Ele é bem conhecido aqui na SEI, gente boa, né? Orientando nós. Está advogando bem, está se destacando. O pai dele também foi meu aluno. Que também é uma verdade. Quando a gente vê um aluno assim que ele se destaca e consegue fazer as coisas, a gente sente, o professor sente igual fosse um filho, viu? Isso é verdade. Você tem o maior orgulho, o maior gosto de ver. Ítalo, geralmente esse desaparecimento forçado aí depende de cada país. Esse desaparecimento forçado, ele não exige ele exige que a pessoa esteja em lugar incerto e não sabida, pelo que eu entendo, mas eu não tenho uma pesquisa detalhada sobre isso, tá? Eu não tenho uma pesquisa detalhada, mas eu acho que, inclusive, é um tema bem interessante de se explorar, viu? Fazer um estudo comparado entre os tipos penais de desaparecimento forçado. Aqui, por exemplo, deixa eu olhar uma coisa aqui. Pronto. Ixi, tem uma porção de países da América Latina aqui dentro. O primeiro que apareceu aqui foi a do México, depois apareceu Colômbia. No México, é o artigo 34, numa lei específica. Na Colômbia, é o artigo 165. Deixa eu ler aqui para vocês. Foi no México, é de 2017. É um tema interessantíssimo, viu? Deixa eu colocar aqui.
tem um banco nacional de dados sobre, no caso do México, né? Rapaz, é bem complexo, viu? No México foi feita uma lei bem interessante. Fiquei admirado aqui com a lei. Criando um banco de dados para as pessoas, definindo delitos. Tem uma comissão nacional de buscas de pessoas. Porque no México, vocês sabem que quem faz muito isso são os narcotraficantes, né? Fiquei admirado agora, é um tema bem interessante. No caso da Colômbia, não precisa da morte não, viu? É o artigo 165 do Código Penal. E deixa eu olhar na Argentina. Na Argentina, a pena é de 10 a 25 anos. Também tá, na Argentina também foi incorporada no Código Penal. Ítalo, é um tema interessantíssimo, viu? Aí deixa. É um tema interessantíssimo para fazer uma análise comparada entre os diversos países, viu? Pelo que eu estou vendo aqui, inclusive os países que eu estou vendo na Argentina também, não precisa a morte, não. Basta você ter um pouco, mas é uma coisa que vale a pena analisar, viu? Se você quiser fazer aí algum artigo sobre esse tema, procurar nos países. Ah, em espanhol é desaparición forçada com Z, viu? Desaparición forçada. Aí você sai colocando, você coloca desaparição forçada, México. México é uma lei que eu fiquei, uma lei muito bem feita. Já nos outros países que eu vi aqui rapidinho, isso aqui eu vi em 1 minuto, só nesse período que eu estava aqui calado. Aí eu vi Chile, eu vi Argentina e Colômbia. Argentina e Colômbia tem no Código Penal, eles acrescentaram no Código Penal. Então anota aí que o tema é bom. Pronto, gente, o que mais? Acho que só, né? Então, meu boa tarde para vocês. A gente fica até a próxima. Qualquer coisa, podem mandar e-mail para a gente, tá? Marcos, hoje eu ainda mando, viu, para você um e-mail em relação ao teu resumo, mas assim eu abri rapidamente, pelo que eu vi, está praticamente completinho, já dá para você mandar, seja para o nosso evento, seja para outro que você quiser. Mas eu vou dar uma resposta, viu, detalhada. Perfeito, gente. Então é isso. Meu boa tarde, bom final de semana, gente. Até a próxima. Boa tarde, boa tarde.